1 Coríntios 4:15, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 4:15. Muitos textos na palavra de Deus apontam para a necessidade de pais espirituais. Gálatas 4:19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo está dizendo que esse cuidado, essa responsabilidade em discipular, em cuidar, em pastorear, era como gerar uma criança, parir uma criança, cuidar dessa criança até que ela amadureça. 1 Tessalonicenses 2:11 diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Pergunto e vocês respondem: pai dá amor? Sim ou não? Sim. Pai disciplina? Sim. Sim ou não? Sim. Pai toma decisões que a gente não gosta? Sim ou não? Sim. Pai abençoa? Sim. Então o apóstolo está dizendo: como um pai trata seus filhos, nós tratamos vocês. 1 Tessalonicenses 2:7, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Ah, mas a minha discipuladora pega muito no meu pé. Dê glória a Deus por ela. Meu discipulador fica me amolando muito. Dê glória a Deus por ele. Pesquisas revelam que quanto mais chata é a mãe, quanto mais pega no pé, quanto mais acompanha, quanto mais monitora, quanto mais olha celular, quanto mais dá limite, dá hora para televisão, hora para estudar, hora para celular, hora para ir para a cama, hora para levantar, atividade e tarefa em casa para trabalhar e para cuidar, quanto mais a esse monitoramento, esse pegar no pé, mais bem-sucedidos são os filhos. Quem teve uma mãe assim? Poucos? Mãe de vocês, hein? Hã? Quem teve uma mãe assim? Valeu? Valeu? Então aplauda Jesus por essa mãe que você teve. Da mesma forma, é o pai espiritual. Essa semana eu recebi um telefonema, uma mensagem, de um discípulo, uma ovelha na igreja. Eu preciso conversar com o senhor. Marcamos e nos sentamos, eu, ele, a esposa dele, e essa pessoa começou a falar das suas lutas espirituais, da sua frieza espiritual, da sua dificuldade em pegar firme, sabendo a necessidade, sabendo as guerras que está enfrentando, sabendo da batalha espiritual. Então eu fui confrontando, apertando, e traçando alguns caminhos. Meu filhinho, orar é decisão. Diga, igreja, orar é decisão. Diga, orar é uma necessidade. A gente não ora só porque está com vontade de orar. A gente ora porque precisa orar. Aliás, a gente ora até que a vontade venha.
Um filho fala assim: hoje eu não quero almoçar. Você fica preocupado ou não fica? Sim ou não? Chega na hora da janta, não quer jantar. Você acende uma luz vermelha, não é assim? Preocupado, tem problema, está doente, você precisa se alimentar. Da mesma forma é um idoso, uma idosa, está velhinho e vai diminuindo a intensidade e a vontade de se alimentar. E a família começa então a forçar, não é assim? A dizer: você precisa comer, você precisa se alimentar, porque se você não se alimentar, você vai ficar fraco. E se não se alimenta, leva para tomar soro, não é isso? Porque o alimento é uma necessidade. Portanto, ler a Bíblia é uma necessidade. Diga: ler a Bíblia é necessidade. Ler a Bíblia é uma decisão. Aí então eu fui traçar algumas coisas que eu posso passar para você. Eu disse: todos os dias, compromisso, não pode passar um dia sem ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo de Provérbio e um capítulo do Novo Testamento. Gente, isso é muito pouco. É verdade ou não é? Mas as pessoas estão tão distantes, tão descompromissadas com a palavra de Deus, que parece um suplício, que parece que é um comando forte demais. Aí eu disse: todo dia separar um tempo para orar, um tempo para louvar, para as atividades para buscar a face do Senhor. Aí eu disse mais: todos os dias eu quero receber uma mensagem sua, me dando o relatório que você leu a Bíblia, que você orou, que você está buscando a face do Senhor. Fizemos isso na sexta, no sábado eu recebi a primeira mensagem, hoje eu recebi a segunda mensagem. Eu disse: pode me mandar todos os dias. Aliás, todos vocês podem me mandar. Leia, ore, busque, contemple o Senhor e preste conta. Então, líderes espirituais, líder de célula, líder de discipulado, faça isso. Acompanhe, tome conta. Você não faz isso com os filhos? Eu vejo lá em casa, minha mulher faz um papel muito glorioso que eu não tenho graça para fazer. E ela fica lá: Radá, você já leu a Bíblia? Radá, você já orou? Põe para orar, põe para ler Bíblia e me põe para orar por ela. Ronildo, você já orou com Radassa lá no quarto dela? Quando eu vou dormir, você já orou? Muito obrigado, para me lembrar, todos os dias, eu passo lá para orar. Não é só orar por ela, orar com ela. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. O crescimento acontece a partir de relacionamentos de cuidado e amor. Nesse relacionamento de cuidado e amor, a informação tem um impacto e lugar que deve ter. Podemos ver uma série de momentos na palavra de Deus em que relacionamentos de paternidade espiritual geraram resultados impressionantes. Por exemplo, Moisés, Josué. Aonde Moisés pisava, Josué pisava junto. Moisés e Josué, relacionamento. Ele andava com Josué, com Moisés. Aonde Moisés pisava, ele estava junto. Então a unção ia sendo transferida. Ele ia sendo abençoado, impactado, desafiado, através de andar com Moisés. Discipulado é muito mais do que sentar, estudar uma lição também importante, mas é muito mais importante que isso, é colocar o discípulo do lado, por isso já diz discipulado, colocar do lado, conduzi-lo até que ele se torne, como diz Paulo, um imitador. Dê um glória a Deus. Elias e Eliseu. Eliseu ainda recebeu unção dobrada. Quando Elias sobe, que a capa desce, e Eliseu pega a capa, naquele instante o Espírito de Deus trouxe à mente dele
todos os milagres que ele viu Eliseu realizando, que ele viu Elias realizando. Portanto, o primeiro que ele realiza é quando ele pega a capa. Nesse impacto, tem um rio para atravessar, ele toca no rio, as águas abrem, e ele já sai ali no poder, na autoridade, cheio de ousadia, e ele opera um ministério que tem um impacto muito maior do que teve Elias. Portanto, eu quero profetizar que os nossos discípulos vão impactar muito mais, vão ser usados por Deus muito mais do que nós temos sido, em nome de Jesus. Assim serão meus filhos, assim serão meus filhos espirituais, vocês, em nome de Jesus. Dêem glória a Deus. Assim foi com Davi e Salomão. Assim foi com Barnabé e Paulo. Quem acompanhou Paulo nos seus primeiros tempos na fé foi Barnabé. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que causou o grande impacto no mundo? Paulo. Quem foi o líder dele? Barnabé. Quantas cartas Barnabé escreveu? Nenhuma. Registrou tudo no coração de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas e andou às nações da terra pregando o evangelho. Louvado seja Deus. Da mesma forma, a relação Paulo e Timóteo. Quais os benefícios de se ter um discipulador? O primeiro benefício é um nível de vida mais alto. Não é por acaso que a Escritura relata que Eliseu, após haver andado com Elias, foi capaz de realizar 2 vezes mais do que o próprio Elias. A porção dobrada de poder veio, não de um vento como equivocadamente supomos, mas de uma caminhada ao lado do profeta. Sozinhos, preste atenção, nosso ego infla. Eu tenho visto um bocado de gente por aí, que chegou agora e já quer sentar na janela do ônibus. Hoje é comum as pessoas quererem gravar vídeos, ir para a internet, fazer postagem, e a gente está vendo aí um monte de pastores novos pelo Brasil afora, com milhares de seguidores, e soltando cada pataquada, porque lhes falta segurança bíblica, lhes falta um aprofundamento teológico, lhes falta vivência, muito mais do que tudo isso, lhes falta ser discípulo. Discípulo. A melhor pessoa para nos dizer algo é alguém que exerça um relacionamento de mentoria, que esteja interessado em cuidar da nossa vida sem nos controlar. Claro que não podemos querer que tudo seja perfeito logo de início, mas precisamos caminhar em direção ao ideal cada ano da nossa vida de fé em Jesus. É o que temos feito neste ministério. Ninguém é obrigado a ser discipulado, mas todos são encorajados e ensinados que esse é o caminho do crescimento. Se você não permitir ser acompanhado, se você não permitir ser pastoreado, quando você enfrentar a luta, você vai enfrentar sozinho, porque ninguém está sabendo da sua luta. Uma criança não cresce sozinha, ela precisa dos pais. Quando eles estão pequenininhos, os pais fazem tudo por eles. À medida que eles crescem, os pais vão dando independência a eles, mas vão monitorando, vão dando oportunidade com limites, para que eles continuem a crescer. Eles se tornam jovens, ainda assim os pais continuam acompanhando a vida deles, aconselhando, acompanhando à distância. Eles se casam e os pais continuam acompanhando espiritualmente, emocionalmente a vida dos filhos. Eles têm netos e os pais continuam influenciando a vida dos filhos. Ensina uma coisa, ensina outra, ensina uma, ensina outra, porque ninguém aprendeu a fazer as coisas, ninguém aprende a fazer as coisas sozinho. O segundo benefício é um modelo de vida. Estamos por natureza procurando modelos para nos espelharmos. Você aprende por experiência que é um método bem doloroso.
Você aprende por reflexão, que exige muito pensamento, e você aprende por imitação, que é acessível e claro. Todos esses métodos devem ser presentes para uma formação completa. Pessoas cujo propósito de vida é serem imitadores de Cristo, nos ajudarão como nenhum outro programa na igreja será capaz na jornada nossa com Cristo Jesus. O terceiro benefício do discipulado é a proteção espiritual. Quando falo de proteção, tenho em mente a cegueira que carregamos em relação a nós mesmos. No momento em que posso ser questionado e perguntado sobre a minha vida, uma série de padrões de pensamento e de comportamento são identificados, trazendo à tona mentiras que solapam o nosso crescimento. Entenda isso. Quantos ataques o diabo promove contra você? Quantas investidas do mundo? Quantas pessoas erradas o diabo coloca perto da gente? Nós precisamos de uma liderança espiritual para nos acompanhar, a quem a gente possa prestar conta. Você sabia que tem pecado na nossa vida que a gente não consegue vencer sozinho? Vou repetir. Tem pecado na nossa vida que nós não conseguimos vencer sozinhos, que a gente precisa prestar conta, conversar, tratar com o discipulador, para ele orar, confrontar, nos abençoar e nos acompanhar, nos monitorar. Aonde você, a partir daquele dia, vai ter que dizer: e aí fulano, como é que está você? O discipulador pergunta, aquela área, aí você vai dizer: graças a Deus, estou firme. Ou, infelizmente hoje eu caí de novo. Hoje eu vacilei. Aí ele te encoraja, te desafia, levanta a cabeça, toma postura, vá para frente, abandona isso. No outro dia, e aí fulano? Daqui a pouco ele já desliga o telefone, né? Quando o líder vê, o líder manda mensagem, aí já coloca naquele módulo que não dá para identificar se ele viu, se não viu. Não é assim? Não atende. Por quê? Porque ele está em dívida. Chega um momento que o discipulador tem que pôr os olhos tete a tete, olho no olho e dizer: você não vai tomar vergonha na cara não? Você não acha que é a hora de romper com isso não? Satanás vai continuar tendo domínio na sua vida, a carne vai continuar te dominando. Então guarde isso. Tem áreas da nossa vida que a gente só vence quando nós somos confrontados por aqueles que Deus colocou para cuidar, para pastorear a nossa vida. Por isso a importância da célula. Por isso a importância do grupo de discipulado. Entende isso? Se você está só, se você está aqui no ministério, está só, se você quiser continuar assim, você pode. Mas eu lhe digo, você será muito abençoado se você se dispor a andar com alguém, a ter um mentor espiritual, um pai espiritual sobre, uma mãe espiritual, no caso das mulheres, sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? O terceiro benefício é da proteção espiritual. No momento em que passamos, em que posso ser questionado e perguntado sobre a minha vida, uma série de padrões de pensamentos e comportamentos são identificados. Também penso na intercessão de Cristo por Pedro, em Lucas 22, 31, que o livrou das garras de Satanás. Jesus chegou para Pedro e falou: Simão, Simão. Sabe aquela ministração assim de olhar no olho? Simão, Simão, Satanás pediu você para te peneirar como trigo. Hein? Quantos aqui o diabo já pediu para te peneirar, hein? Você sabia?
Eu, porém, roguei, orei em favor da sua vida. Meu Deus, olha que bênção o discipulador na nossa vida. Alguém que vai ser instrumento de Deus para nos alertar dos laços de Satanás, dos levantes do diabo, para chamar nossa atenção, para corrigir a rota. Dê um glória a Deus. Mais forte. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Você, pois, quando te converter, Jesus pegou muito pesado com Pedro, né? Tinha operado maravilhas, né? Às vezes, precisa de um discipulador para nos falar coisas difíceis de ouvir. Olha para mim aqui. Shhh. Às vezes, nós precisamos de um discipulador para falar coisas difíceis de ouvir, que são coisas que nos confrontam, nos desafiam para crescer. Só teve um amém. Amém? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir com o Senhor para a prisão, para a morte. Pedro disse que estava pronto para qualquer coisa, estava mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Pedro dizendo que estava pronto até para morrer junto com Jesus. Jesus falou: que nada, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia do que ele ia passar, que Pedro ia passar. Jesus sabia do investimento pesado do diabo para cima de Pedro. Sabe por quê? Olha para mim. Sabe por quê? Porque Satanás sabia que Pedro era ousado, que Pedro era corajoso, que Pedro é aquele que andou sobre as águas, que Pedro, quando fosse confrontado, consertado, quando ele passasse pela guerra e ele fosse restaurado e levantasse a cabeça, Pedro seria indomável. Pedro seria um terror para o inferno. Portanto, tem muita gente aqui no nosso meio que Deus vai levantar a hora que você entender a necessidade de permitir ser acompanhado, pastoreado. Você vai levantar com poder, você vai levantar e você vai vencer, e o diabo vai tremer quando você passar, quando você abrir a boca. Aleluia. A oração de um pai espiritual pode significar uma vantagem decisiva na batalha espiritual. Deus, o diabo vem para arrebentar com tudo, entra lá o pai espiritual, porque aí ele tem autoridade sobre o discípulo, entra pelo meio e separa, entra pelo meio e manda uma oração e passa fogo e deixa o diabo para o outro lado e o discípulo protegido. Portanto, eu quero te dizer que é uma bênção para a sua vida ser discipulado, ser acompanhado, ser pastoreado. Não abra mão dessa bênção. Olha para quem está do seu lado e diga, pergunta aí, você é acompanhado? Pergunta o nome, quem é o nome do seu líder? Pergunta aí. Não, espera a resposta dele, vai, pergunta aí. Quem é? Pergunta. Pergunta. Quem é seu líder? Quem é seu líder? Além disso, em um relacionamento dessa qualidade, a confissão, uma prática esquecida nos dias de hoje, pode trazer cura para aqueles que lutam com os mesmos problemas durante anos e não conseguem se libertar. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, a oração de um pai espiritual, de uma mãe espiritual. Dê um glória a Deus. Tenho visto jovens e adultos serem libertos de problemas financeiros, sexuais, emocionais, persistentes, coisas que têm teimado em prevalecer na vida deles. Mas quando é que eles são libertos? Quando eles abrem o coração com a liderança espiritual, quando eles permitem ser discipulados, acompanhados, confrontados, aí então eles recebem graça para serem libertos das obras de Satanás. Se você não sabe, o diabo faz com as pessoas. Quem já viu aqueles filmes na televisão, no Facebook, passa muitos vídeos
de leões que vão para cima dos animais, das manadas, o alvo deles é o quê? Separar. Quando os animais estão em manada, estão juntos, os leões não conseguem pegar. Mas os leões começam a circular, correr ao redor, até que conseguem separar um. E quando separam, eles vão lá e matam. Eu quero te dizer, se você não sabe, abra teu olho, fica junto, fica perto, fica no meio do fogo. Em nome de Jesus, fica perto do discipulado, fica perto da célula. Porque o plano do diabo é matar você. Porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas diga comigo, mas meu Jesus veio para destruir as obras do diabo e colocou do meu lado um escudo espiritual, que é meu líder espiritual, para guardar a minha vida. Glória a Deus. Ei! Falando nesses filmezinhos, um dia desse eu vi um animal, não sei se é uma gazela, não lembro mais, foi atravessar um rio, um leão entrou lá pelo outro lado e veio cortando por cima. Quando a mãe viu, a mãe correu, pulou na água e foi em direção ao leão, para que o leão comesse ela e o filhote pudesse acabar de atravessar o rio e fosse salvo. Quem viu isso? Está vendo como é que vocês veem? Que bacana. Mas eu quero te dizer que o líder espiritual é o valente que Deus levanta. Quando o inimigo levanta contra a sua vida, ele entra pelo meio para atalhar. Não é para ser comido não, é para pisar na cabeça, nas obras do diabo, em nome de Jesus. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está falando aqui num contexto de liderança. Está falando num contexto de unção com óleo, ungir os enfermos. Está falando num contexto em que o discípulo abre o coração com um líder espiritual, o pai espiritual, a mãe espiritual, para orar por ele e quebrar o jugo de Satanás. Dê um glória a Deus. O quarto benefício do discipulado é o afeto. Todos precisamos de pessoas que se aproximem e digam que acreditam em nós. Sim ou não? Você sabia que todo ser humano tem necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de se sentir importante? E Deus colocou os líderes na nossa vida para isso. Também para isso. Para nos abençoar, para nos encorajar, para nos amar. Glória a Deus. Triste é quando o discípulo não entende, aí ele fica na igreja, ele fica solto, aí daqui a pouco eu não estou gostando, não estou tintindo nada, um tal de não estou tintindo nada, ele fica solto, aí ele começa a visitar a igreja, vai num aqui, vai outro ali, ó, ao laço, nunca vi crente que fica migrando de igreja em igreja que se tornasse maduro espiritualmente. Nunca vi. Deus pode me tirar de um lugar para outro? Deus pode. Mas Ele tem seus caminhos e propósitos. Às vezes, Ele pode sim nos levar para algum lugar aonde de fato eu possa crescer, aonde eu tenha oportunidades de crescer, porque as pessoas quase sempre elas não querem crescer, elas querem ministrar. Nessa igreja não me dá oportunidade. Quer oportunidade, não é? Oportunidade. Meu irmão, minha irmã, pregar, cantar, é tudo muito fácil para quem tem habilidade para isso. Agora a beleza, a bênção está em discipular, em cuidar de vidas.
Esse é o parto. Esse é o parto. Essa é a dor. Essa é a guerra. Cuidar, acompanhar, desafiar, às vezes te falar coisas que você não quer ouvir, e não gosta e torce o focinho, mas é para o seu bem. Amém? A sabedoria é a chave para o sucesso e a vitória. Você pode adquirir sabedoria de duas formas. Eu falo, vocês repetem. Primeiro, através dos erros. Segundo, através de discipuladores ou mentores. Diga. Ou mentores. Então, para que a gente vai aprender através do erro? Não é burrice? É idiotice. Que vai quebrar a cara, vai doer, vai machucar. A sabedoria é a chave e ela é melhor adquirida por meio de instrutores, mentores ou discipuladores. O seu discipulador é a chave que Deus colocou na sua vida para desatar o seu crescimento. Dê um glória a Deus. Provérbios 8:17, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. O discipulador é um canal de Deus para transmitir a sabedoria aos seus filhos. Ele é uma fonte de instrução. O discipulador transfere sabedoria a você por meio de relacionamento. Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O desejo de receber algo. Se desejo receber algo, eu preciso me dispor a um tipo de relacionamento que resulte numa identificação. Terceiro, o discipulador faz crescer a sua influência. Deuteronômio 34:9 diz, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Por que Josué se encheu de sabedoria? Porque Moisés, seu mentor espiritual, seu pai espiritual, seu líder espiritual, seu discipulador, impôs as mãos liberando esta bênção, essa graça. A influência e a autoridade do discípulo está ligada ao discipulador. Aqueles que ignoram seu próprio discipulador não recebem reconhecimento. É o discipulador quem garante promoção e honra na nossa vida. Provérbios 4, 8 e 9, estima a sabedoria e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, louvado seja Deus. Somente aqueles que humildemente se submetem ao discipulado serão honrados, porque somente eles crescerão em sabedoria. O bom discipulador exige que você o procure. Quando você confronta um discípulo, a gente precisa estar mais perto. Não, a gente precisa se aproximar, a gente precisa se relacionar. Não tem necessidade. Ué, você se basta? Tem necessidade, sim. E digo mais. Mas meu discipulador é muito diferente de mim. Ele é o oposto de mim. É esse que você precisa para desatar a sua vida. Dê um glória a Deus. Ele fala coisas que eu não gosto. Ele faz coisas que me machucam. Esse que você precisa estar perto para desatar o seu crescimento, a sua liderança, o seu poder de influência. Sabe por quê? Porque às vezes Deus manda presentes para nós numa embalagem que a gente não gosta. Mas é aquilo, o que está dentro, é o que a gente precisa. Não vou com a cara dele, opa, precisa do discipulador. Meu santo não combina, que santo é esse? Tem que mandar esse santo embora. Tem que vir um Espírito de Deus. Não é assim? Hein? Deus é sábio, diga, Deus é sábio. E Deus colocou na minha vida exatamente o líder que eu preciso. Meu Deus do céu. Meu Deus. A prova do desejo é a busca.
O maior equívoco é pensar que o discipulador deve ficar atrás do discípulo mimando-o. Cadê? Sumiu. E fica lá, esperando o discipulador procurar, mandar mensagem, ir atrás dele, não sei o quê. Gente, não vai crescer não, vai ficar menina a vida toda, vem para perto. Por que João se considerava o discípulo amado? Jesus publicamente falou que amava mais ele do que os outros? Hein? Mais próximo de Jesus. Era o discípulo que ficava mais próximo de Jesus, né? Encostava a cabeça no ombro de Jesus. Ele era mais amado, porque ele encostava mais, ele estava mais perto, ele se aproximava e ele se sentia mais amado. Não é assim na casa da gente? Os pais amam os filhos igualmente, mas tem uns que são mais melosos, não é? Que deseja mais a presença dos pais, que procura mais, não tem? Às vezes moram na mesma cidade, pai e mãe têm 5, 6 filhos. Alguns deles vai uma vez na semana, outro vai de 15 em 15 dias, outro vai 2 vezes na semana, mas tem aquele que vai todo dia para ver manhã. Oh, glória! Todo dia vai ver painho. Passa para saber como é que está, passa para dar um cheiro, meu Deus do céu. Agora me diga, se uns pais assim não liberam orações abençoadoras e de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado pela Mariinha, Jesus. Tu sabes, Jesus, que ela se preocupa com a gente, com nós, né? O velhinho, né? Ele se preocupa com nós, ele vem saber como é que a gente está, ela vem aqui em casa tão preocupada, tadinha. Oh, Jesus, abençoa ela. E o outro que aparece na casa de papai e mamãe a cada 15 dias, e olha lá. Hã? É, Jesus, aquele ingrato. É assim que a mãe ora, gente. Está te amaldiçoando, você nem sabe. Aquele ingrato, carreguei aquela cria a vida toda, você sabe quanto trabalho, quanto gemido, quanta dor, quanta lágrima, por causa daquele moleque, e agora ele não está nem aí para a gente. É assim ou não é? Abra teu olho, cutuca aí. Cutuca aí, se estiver dormindo, cutuca de novo. Dá assim no osso. Abra teu olho. Então vamos lá. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Provérbios 8:17. Fique em pé, por favor. O que impede o discipulado de procurar o discipulador é o ego. Humildes procuram e aprendem, mas arrogantes sempre desejam ser procurados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção no que eu vou te falar, para a gente concluir. O seu discipulador não é necessariamente seu melhor amigo. Ouça-me. O discipulado não deve ser confundido com um relacionamento de amizade, pois envolve um princípio superior, que é o princípio de autoridade. Assim como pais não são amigos dos filhos, são pais. O seu amigo se sente confortável com o seu passado. Olha, vou repetir. Olha para mim. Shhh. O seu amigo se sente confortável com o seu passado, mas seu discipulador olha para seu futuro. Seu melhor amigo está indiferente e ignora suas fraquezas, mas seu discipulador elimina as suas fraquezas, porque ele te confronta. Seu amigo é seu líder de torcida, mas seu discipulador é o seu técnico. Seu melhor amigo destaca o que você fez corretamente, mas seu discipulador destaca o que você fez equivocadamente, para que possa ser aprimorado, ensinando a fazer cada vez melhor. Então, se você tem um discipulador ou um mentor, honre-o. Honre-o.
Peço isso em nome de Jesus. Honre aqueles que Deus colocou na sua vida. Honre seu líder de célula. Honre seu líder de 12. Mas também chama atenção para mim e para a apóstola Simone como discipuladores. Aprenda a se submeter, a honrar. Você que é líder de líderes, aprenda a se submeter, a honrar quem Deus colocou diretamente na sua vida. Eu pergunto aos líderes de 12: como está seu relacionamento conosco, Ronilton e Simone? Qual é o nível de honra? O quanto você de fato submete? Pode falar uma coisa? Tem algumas pessoas no discipulado que é rebelde e não sabe o que é. Estou falando dos meus 12 e das 12 da apóstola. Não sabe que é rebelde, por isso me evita, por isso fica distante, por isso tem medo de aproximar, porque tem medo de ouvir o que ele precisa ouvir. Será que não é assim com você em relação ao seu líder? Será que não é por isso que você fica distante? Quem teve uma relação conturbada com os pais também tem dificuldade de submeter a um líder espiritual aqui na terra. Batia de frente com o pai e com a mãe, tem dificuldade hoje de ter um líder sobre você. Como é que eu sei qual é o nível de obediência que eu tenho como discípulo? É quando o meu líder me pede ou me fala coisas que eu não gostaria de ouvir, ou me diz um não para coisas que eu queria um sim. Aí eu vou saber se de fato sou discípulo. Por que digo isso? Olha para mim, por favor. Porque você é muito amado. Você é muito amada. Deus tem um quê com você. E Deus colocou e levantou pessoas para cuidar da sua vida. Permita ser cuidada. Permita ser acompanhada. Permita ser acompanhado. Porque essas pessoas serão um instrumento de Deus para desatar a sua vida. Às vezes você diz assim: ah, mas eu tenho mais conhecimento que meu líder. Ah, eu estudei mais do que o meu líder. Meu líder fala coisas, atropela o português. Assim também é seu pai e sua mãe. Você estudou mais do que eles, às vezes você sabe mais do que eles, mas eles é quem tem a chave, a autoridade espiritual sobre a sua vida. Assim é o líder, independentemente de você achar que você sabe mais do que ele tem da parte de Deus a autoridade, a direção e o comando para dirigir a sua vida, para desatar a sua vida. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com você que quer ser discipulado, que entendeu a importância disso, ou que quer ser um melhor discípulo. Eu quero orar com você também que se dispõe a ser um discipulador para ajudar a cuidar de outros. Saia do seu lugar rapidamente e venha ao altar, se Deus falou com você. Eu quero orar também com você que está solto na igreja, que passa as lutas sozinho, que chora sozinho, que geme sozinho, porque não tinha entendido até agora a importância de ser um discípulo, de ter uma liderança espiritual sobre a sua vida. Rapidamente venha ao altar, se Deus falou com você. Quem já tem liderança sobre você, fica perto dos seus líderes. Líderes, vem para cá. Estão lá atrás, vem para cá. Vem ficar aqui na frente para os discípulos ficar junto com você. Rapidamente. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Hoje eu citei aqui sobre Pedro, que disse que estava preparado para qualquer coisa, até para morrer. E Jesus disse assim: Pedro, Satanás vai investir pesadíssimo para destruir sua vida, mas eu já orei, pedindo que Deus te guarde, e que nessa experiência você cresça, você amadureça, e quando você amadurecer, você cuide dos irmãos. Pedro negou Jesus 3 vezes, saiu dali num choro profundo, acabado, destruído,
por ter negado aquele que ele dissera que daria a vida por ele. Saiu desistido, foi embora. Quando Jesus ressuscitou, Jesus manda um recado que queria encontrar com ele. E ele tão desistido estava, ele que tinha sido tirado da missão de pescador de peixes, e Deus o havia levantado para pescar homens, para ser um pastor, um discipulador, um profeta, um apóstolo. E diz a Bíblia que ele estava novamente lá no mar da Galileia, saiu lá de Jerusalém, lá de cima, lá do alto, e foi para a Galileia para pescar. E lá Jesus se encontra com ele. E quando ele chega, Jesus já estava esperando ele com o peixe assado. Do mesmo jeito que tinha uma fogueira, naquela noite em que ele negou Jesus 3 vezes diante de escravos, de servos, de criados. E naquele dia da cura, quando Jesus vem encontrar com ele, ele vê novamente uma fogueira, para ver uma mudança de imagens na sua mente. A fogueira anterior era da derrota, da vergonha e da humilhação. Agora Deus dá a oportunidade, Jesus dá a oportunidade de ele ter uma nova fogueira, a da restauração, da reconciliação. E Jesus ministra a vida dele. E Pedro se torna um homem fervoroso, um homem perseverante, um homem que antes não tinha firmeza, agora tem. E ele vai para o cenáculo e fica ali em oração até a descida do Espírito Santo, e se levanta depois no poder de Deus, como um homem de obras poderosas na face da terra. É esse mesmo Jesus que está aqui, em nossa ministração, do vinho e do pão, do sangue e da carne de Jesus. Eu não sei se você largou a rede, eu não sei se você estava aqui até agora desistido, mas eu quero te dizer, que Jesus coloca exatamente para te falar isso. Ele está dizendo através da minha boca, Ele te ama, Ele não abre mão de você. Permita ser pastoreado, permita ser acompanhado, não fique solto, não fique solta, permita participar de uma célula, ter uma liderança espiritual sobre a sua vida, para o bem da sua vida espiritual. Como Jesus não está fisicamente para você vê-lo, Jesus coloca uma liderança perto de você, para que quando Ele te abraça, é Jesus que te abraça, quando Ele te abençoa, é Jesus que te abençoa, quando Ele te confronta, é Jesus que te confronta. É muito importante ter Jesus dentro do nosso coração, mas também é muito importante ter um líder do nosso lado, que olha nos nossos olhos, e que nos confronta, e que nos chama para crescer, e que diz, eu acredito em você, levanta a sua cabeça, anda, vai para frente, levanta, faça tudo de novo, não fique prostrado no chão. Coma do pão, está abençoado e santificado, beba do vinho, seja fortalecido espiritualmente em nome de Jesus. Aleluia. Eu te abençoo. Te abençoo com riquezas, com dons, com coração quebrantado. Te abençoo com saúde. Te abençoo com paz. Paraliso as obras de Satanás contra a sua vida e contra a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz e tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória.